Muito bem, vamos começar então a nossa aula de administração pública, enfatizando os assuntos, os conceitos, né, introdutórios. Primeiro vamos trabalhar noções básicas da administração pública, entendendo ela dentro de um contexto maior que é o próprio Estado. Então, estamos aí com o nosso programa, né, voltado aí para o nosso concurso da Polícia Civil do Estado da Bahia, tratando basicamente aí daqueles temas da administração pública, basicamente a nova gestão pública, as reformas administrativas e a realidade brasileira também, né? Como é que a administração pública vem evoluindo no Brasil desde os anos 30, da década de 1930. No nosso curso eu vou mostrar exatamente que a administração pública ela se encontra há muito tempo num processo de transformação, de mudança. Existem várias correntes de pensamento, várias influências moldando, né, ajudando a formatar um tipo de administração pública que hoje é muito diferente do que existiu nos primórdios, né, dos estados, das nações modernas. Nós vamos ver como é que, ao longo da história, a administração pública foi influenciada, né, por várias correntes de pensamento. Então, o objetivo dessa aula inicial é a gente colocar a administração pública dentro de um contexto maior que é o próprio Estado. Ora, a administração é uma disciplina, né, que cuida basicamente dos fenômenos ligados às organizações humanas. Então, nós vivemos numa sociedade organizacional, várias organizações, empresas, entidades sem fins lucrativos, entidades governamentais, várias organizações produzindo bens e serviços, atendendo a demandas ou de clientes ou da população como um todo, e nesse contexto, as organizações públicas, elas merecem aí o nosso estudo, né, a nossa ênfase. Pois bem, vamos pensar na administração pública como o aparelho do Estado. O Estado é um ente maior, né, é uma entidade maior, tem aí o seu papel, né, no sentido de organizar os países de modo geral, né, um Estado, né, é a base ali de um determinado país. A administração pública nós vamos considerar como o aparelho do Estado, porque através dos diversos órgãos públicos, autarquias, fundações, né, empresas públicas, que o Estado efetivamente ele se manifesta e ele realiza as suas políticas públicas através da administração pública. Então, o estudo dela depende inicialmente de um estudo do próprio Estado, do que é que vem acontecendo com o Estado nessas últimas décadas. Vamos começar então, vamos colocar aqui algumas telas mostrando algumas ideias essenciais sobre o próprio funcionamento do Estado. Bom, na literatura de administração pública, nós vamos encontrar aqui referências às chamadas funções clássicas do Estado. Basicamente, tudo aquilo que o Estado realiza na sociedade, nós podemos enquadrar numa dessas três funções aqui. A chamada função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. Isso daqui é, inclusive, uma classificação deste autor, que é o Richard Musgrave, né, vamos colocar aqui o nome dele, é uma classificação do Richard Musgrave. É uma classificação que o Musgrave criou aí nos anos 50, porque naquele momento percebeu-se um aumento muito grande da presença do Estado na sociedade, realizando
diversas funções. Então, primeiramente, Musgrave ele vai nos apresentar essa definição. Muitas vezes, o Estado ele está realizando a sua função alocativa. De que maneira? Ora, todas as vezes que o Estado tenta prover à sociedade de determinados bens e serviços de interesse público. Essa função alocativa está ligada basicamente à produção de bens, de serviços, né, de coisas, de facilidades para a população. Então, olhando aqui, de onde é que vem essa ideia da função alocativa? Musgrave vai nos dizer, na sua teoria, o seguinte, olha, as empresas privadas, elas funcionam, né, com base numa lógica de mercado. As empresas privadas, elas buscam lucro, elas vão vender bens e serviços que a população necessita, mas as empresas vão fazer isso com que objetivo? O objetivo de lucrar, né, de ter um lucro na venda, né, na produção desses itens. Bom, isso vai ser bom para a população, né, que vai ter à sua disposição uma produção aí de alimentos, de vestuário, de serviços, né, os mais diversos. A população precisa dessas coisas, está disposta a pagar por isso, e vai ser bom para as empresas também, né, que vão atingir os seus objetivos de lucro, de gerar resultado para os seus acionistas. Porém, muitas vezes, o mercado, né, o livre jogo de forças de mercado, de oferta e de demanda, não é suficiente para prover à sociedade de todos os bens, de todos os serviços que ela gostaria de ter. Por exemplo, se nós imaginarmos os serviços de saúde, o setor privado pode muito bem, espontaneamente, fazer com que surjam clínicas, hospitais, né, centros de atendimento que vão ofertar esse serviço, só que vão cobrar por isso, né? E o ideal é que todas as pessoas na sociedade tenham o acesso à saúde, até mesmo aquelas que eventualmente não possam pagar por isso. Então o Estado entra em cena ampliando a oferta desse serviço. Então, como o mercado, muitas vezes, ele não é capaz de atender integralmente as demandas da sociedade, frequentemente o Estado vai entrar em cena. É por isso que o Estado vai ofertar também serviços de saúde, de educação, e o Estado vai construir pontes, vai produzir rodovias, né, vai construir usinas hidrelétricas. Então, quando o Estado ele aparece como um produtor de bens e serviços, ele está interferindo na maneira como o sistema econômico iria alocar os recursos produtivos. Daí o nome de função alocativa. Vejamos aí na tela o que é que a gente precisa gravar, portanto, né, diante de uma questão de concurso. Quando o Estado ele oferece, né, diretamente ou indiretamente um determinado bem ou serviço de interesse público, ele está desempenhando a sua função alocativa. Observe o que eu estou dizendo, né? O Estado ele pode ofertar direta ou indiretamente, né? Então, olhando aqui, como é que a gente poderia ver o Estado ofertando diretamente um bem? Vamos pegar o caso do Brasil, né? O caso brasileiro. Na nossa realidade econômica, né, nos anos 40 e 50, havia uma necessidade de desenvolver a indústria, né, no nosso país, e o Estado acabou criando muitas empresas em áreas que seriam naturalmente exploradas pelo setor privado. Então o Estado, por exemplo, criou empresas em áreas de telecomunicações, empresas na área de extração de minério de ferro, empresas na área de infraestrutura, de indústria metal-mecânica, né, metalurgia e assim por diante, indústria produção de energia elétrica. Então o Estado, ele, nesse momento, estava diretamente provendo bens e serviços dos quais a sociedade necessitava. Atualmente, a forma de intervenção do Estado é diferente, né?
Nós tivemos no Brasil um período entre aí desde os anos 30 até a década de 70, mais ou menos, e até no início dos anos 80, uma quantidade de empresas estatais muito grande no nosso país. Nos anos 90, há uma mudança, né, desse padrão por conta da privatização de várias empresas. Isso está relacionado com um momento de crise fiscal, que eu vou mais adiante voltar a esse ponto, né? Mas nesse momento aí eu quero deixar claro que a maneira do Estado intervir na produção de bens e serviços da sociedade hoje é bem diferente. Ele não é mais um provedor direto de bens e serviços, ele é um provedor indireto. Ele tenta influenciar o setor privado a produzir mais. Então, ele vai, por exemplo, estabelecer parcerias com o setor privado. Ele vai tentar estimular o setor privado através de redução de impostos, de benefícios fiscais, os mais variados possíveis, de financiamento, né, empréstimos governamentais. Então, é por isso que, na função alocativa, né, vejamos aí na tela de novo, o Estado ele vai sempre buscar aumentar a oferta de bens e serviços, diretamente provendo esses bens ou indiretamente influenciando o setor privado a fazê-lo. Bom, mas vamos adiante nas funções clássicas do Estado, na visão de Musgrave, né? A próxima função é a chamada função distributiva. Bom, enquanto que a função alocativa, né, olha aqui, a função alocativa diz respeito à produção, o Estado interferindo na maneira como a produção de bens e serviços acontece. A função alocativa, né, faz isso. A função distributiva, por sua vez, significa o Estado interferindo em quê? Na distribuição da renda. Então aqui a ideia é a seguinte: o Estado ele tenta reduzir as desigualdades de renda, desigualdades entre camadas sociais e mesmo entre regiões distintas do país. Então qual é a ideia, né? Vejamos aqui. Bom, a ideia é a seguinte: o sistema econômico funciona espontaneamente, as empresas se formam espontaneamente, né? Os empresários eles querem explorar alguma atividade econômica, gerar lucro, e isso é bom para a economia, porque, né, quando se cria uma nova empresa, cria-se também postos de trabalho, contratam-se trabalhadores, gera-se também lucro que vai para os acionistas. Os acionistas, por sua vez, eles também têm aí um aumento na sua renda, né? Recebem mais dividendos, etc. Então, o crescimento econômico, o crescimento na produção de bens e serviços, acarreta também crescimento na renda. Porém, esse crescimento na renda não vai ser o mesmo para todas as regiões do país, não vai ser na mesma intensidade para todos os segmentos profissionais, ou seja, não há nenhuma garantia que o crescimento econômico vá trazer, de fato, melhoria para a renda de todas as pessoas. Muitas vezes, os formuladores da política econômica, legisladores, né, e outros especialistas aí na área, vão entender que gera-se desigualdade, ou seja, a renda cresce mais em benefício de algumas regiões do país, a renda muitas vezes vai crescer mais para aqueles segmentos da sociedade que já tem uma renda alta e que, portanto, deveriam existir mecanismos para diminuir a desigualdade da renda. Então, qual é o grande fundamento da função distributiva? A ideia é muito simples: o mercado funcionando livremente, ele gera renda, porém, ele não vai fazer isso de forma socialmente justa. Algumas pessoas que já têm uma renda mais elevada vão ter um incremento grande na sua renda, outras pessoas mais pobres não necessariamente vão ser beneficiadas. Então, quando os formuladores da política econômica acreditam, né, ou têm esse ponto de vista,
eles vão também achar que a melhor maneira do Estado se posicionar é tentando reduzir as desigualdades na renda. Então aí aparece, né, olha aqui na tela, a função distributiva. Então nós vamos reconhecer essa função quando? Quando o Estado estiver, por exemplo, fazendo duas coisas aqui, ó, praticando uma tributação, chamada tributação progressiva e, ao mesmo tempo, realizando gastos sociais. Então, quando o governo lança a mão desses dois instrumentos, né, uma tributação progressiva e gastos sociais, o que ele está tentando fazer é criar mecanismos para reduzir a desigualdade de renda. O que é a tributação progressiva? É aquela tributação, né, vejamos aqui, aquela tributação que vai se tornando mais intensa para as camadas sociais de renda mais alta. Por exemplo, a alíquota do imposto de renda é um exemplo de tributação progressiva, porque ela tem alíquotas, as alíquotas são cada vez maiores, né? A tributação do imposto de renda funciona dessa forma. À medida em que a minha renda vai aumentando, a alíquota do imposto de renda, né, sobre aquela faixa de renda, vai sendo cada vez maior. Então, as camadas sociais que têm uma renda mais alta tendem a ter um sacrifício maior da sua renda na hora de fazer o pagamento do imposto, né, para o governo. Por outro lado, outro fator que a gente vai ter aí na nossa tela, né, a existência desses gastos sociais, programas de transferência de renda, por exemplo, vão beneficiar exatamente os segmentos sociais considerados como mais pobres. Então, essas duas políticas aqui, a tributação progressiva e os gastos sociais, representam o governo realizando a sua função distributiva. Isso aqui é importante para que a gente consiga, diante de uma questão de concurso, né, saber qual é a função que o governo está desempenhando naquele momento. Se é a função alocativa, que diz respeito a alterações na produção de bens e serviços, ou se é a função distributiva, que diz respeito, por sua vez, à alteração no padrão de distribuição da renda. E temos ainda a terceira possibilidade, né? A função estabilizadora. Na função estabilizadora, o que o governo está querendo é combater as crises econômicas. O Estado, quando ele executa a função estabilizadora, o que ele está buscando é impedir isso, né? Grandes flutuações nos níveis de emprego e nos níveis de inflação. Então, poderíamos representar aqui, né, um gráfico, se a gente representar aqui num gráfico ao longo do tempo, o que acontece com o sistema econômico. Então, aqui nessa linha de baixo, representamos o tempo, e nessa linha vertical aqui, a gente vai representar o PIB, o Produto Interno Bruto, né? O PIB, ou Produto Interno Bruto, é uma medida que os economistas gostam muito de usar, né? O PIB representa o quê? A produção, né, final de bens e serviços feitas ali naquela sociedade. Ou seja, é toda a riqueza que está sendo produzida na economia, né? À medida em que a economia vai crescendo, então está produzindo mais riqueza, está produzindo mais renda, não é isso? O ideal é que o PIB fosse apresentando esse comportamento aqui ao longo do tempo, fosse crescendo cada vez mais. À medida que passasse o tempo, o PIB ia crescendo, mas não é isso que acontece, né? Na verdade, o crescimento do PIB ele vai se dar de uma maneira cíclica. O PIB vai crescendo e vai caindo, vai crescendo e vai caindo. Ele vai tendo esse comportamento. Ou seja,
existem momentos aqui de queda da atividade econômica, de queda da riqueza na sociedade. São as crises econômicas. Nesses momentos, a economia enfrenta muito desemprego. Aí o governo tem que tomar algumas medidas, né? O Estado vai interferir na maneira como o sistema econômico funciona, porque ele entende que o mercado sozinho não vai dar conta das crises, não vai resolver essas crises. Agora, há momentos aqui também em que a economia está crescendo muito rapidamente, né? Está se expandindo muito rapidamente. São momentos em que pode haver problemas também para a sociedade. Nesses momentos aqui, né, de subida muito intensa, nesses picos de crescimento econômico, pode haver aumento da inflação. A inflação representa o quê? Representa aquele aumento contínuo e generalizado dos preços na economia. Os preços dos bens e serviços estão aumentando muito rapidamente. Por quê? A economia está muito aquecida. A economia está experimentando aí um crescimento muito rápido, mais rápido do que o sistema produtivo poderia dar conta. Então, na verdade, se a gente traçar aqui, eu vou usar aqui uma outra cor para traçar, né, uma linha pontilhada aqui. Na verdade, as variações da economia não deveriam ser tão intensas. Essa linha aqui azul mostra, né, que se a economia cresce rápido demais, tem problemas relacionados com a inflação. E quando a economia cresce menos, né, do que ela devia, ou está caindo, aí nós temos aí o desemprego. Então, esse é mais um motivo para o governo, para o Estado, né, nesse caso, interferir no funcionamento, porque ele entende que o mercado, por si só, não vai produzir essa estabilização. Tá certo? Bom, então, olhando aqui, nessa função estabilizadora, o objetivo do Estado não é exatamente interferir na maneira como a produção se organiza, né? Se vai produzir mais ou menos um bem. Não, ele está pensando em termos globais. Ele está pensando, os setores econômicos no seu conjunto estão apresentando queda de produção. O que é que eu, Estado, vou fazer? Bom, eu posso diminuir os impostos, por exemplo, né? Para que sobre um pouquinho mais de dinheiro na mão das pessoas, elas compram mais bens e serviços, aí as empresas recuperam as suas vendas. Na situação oposta, ou seja, numa situação de crescimento econômico muito rápido, muito acelerado, e inflação, né, decorrente disso, eu, Estado, vou tomar medidas bem diferentes. Eu vou, por exemplo, diminuir a quantidade de dinheiro em circulação, aumentar impostos. Eu vou fazer algumas medidas que fazem com que a economia se desacelere, não cresça tão rapidamente. Então aí estaremos diante da função estabilizadora. Bom, tudo isso que o governo pretende fazer, seja através da função alocativa, da função, né, distributiva ou função estabilizadora, vai ter algum impacto sobre a administração pública, porque são os órgãos da administração pública e as demais figuras, aí, as autarquias, fundações, né, empresas públicas, sociedades de economia mista, que vão executar as políticas governamentais. Bom, mais uma vez também, essas funções do Estado, elas vêm se ampliando ao longo do tempo. Então, desde o início do século XX até os dias atuais, essas funções governamentais, elas se expandem, elas aumentam cada vez mais e isso vai ter impacto sobre a forma como a administração pública se organiza. Eu citei um fato que aconteceu a partir dos anos 90, né? Então, eu falei aí da economia brasileira, que vinha usando muito a presença de empresas estatais durante a década de 30, 40, 50, até mais ou menos parte aí dos anos 80, e nos anos 90 houve uma mudança muito grande,
o governo privatizou, ou seja, vendeu muitas empresas para o setor privado, mas ele não se retirou totalmente da cena econômica. Então, é isso que se chama também, se conhece como a mudança do Estado provedor de bens e serviços para o Estado regulador da economia. Eu vou falar também um pouquinho mais sobre esse conceito, tá certo? Mas o que é importante a gente fixar aqui nesse ponto é exatamente a diferença aqui das três funções. Então, vamos apenas colocar aqui o nosso quadro aqui, como que as questões de concurso vão cobrar então esse assunto. Normalmente uma questão ela vai lhe mostrar um caso real, alguma coisa que o Estado fez, e vai perguntar se é a função alocativa, distributiva ou estabilizadora. Então é bom você já relacionar alocativo. O que é alocar? É organizar, né? É arrumar de acordo com algum critério. E alocar o quê? Alocar recursos produtivos, capital, recursos humanos, recursos naturais. Então, função alocativa é o governo intervindo na produção de bens e serviços, direta ou indiretamente. A função distributiva, por sua vez, é distribuição de quê? Da renda gerada na economia, da riqueza, do poder de compra. O sistema econômico produz renda, mas essa renda não é produzida na mesma intensidade, na mesma intensidade, na mesma regularidade em todos os segmentos, em todos os espaços geográficos. Então, é preciso haver a intervenção governamental na distribuição da renda gerada. E a função estabilizadora tem a ver com as crises do sistema econômico. Os pontos críticos, que poderão ser tanto os momentos de depressão econômica, né, com o aumento do desemprego, quanto os momentos de superaquecimento da economia, em que há inflação. Então aqui a gente relaciona, né, o governo tentando combater o desemprego, vamos colocar aqui assim, o governo tentando usar seus instrumentos para combater o desemprego, ou então o governo muitas vezes vai atuar no sentido de combater a inflação. E como a administração pública representa o aparelho do Estado, o Estado se manifesta através dela, ela vai estar o tempo todo representando aí o Estado nessas três funções, né? Então vamos aqui, isso foi um quadro inicial para a gente ver mais ou menos como é a atuação moderna do Estado. Isso aí é um pano de fundo para entender também como é que a administração pública vai se comportar. Então nós vamos encerrar esse bloco por aqui.